Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto, principalmente depois que eu descobri que parte de vocês acredita que as escrituras sagradas não se aplicam aqui no Brasil porque nós vivemos em um país todo errado, cheio de corruptos, onde há exploração do empregado e do trabalho, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque na segunda-feira agora, até vocês podem ir lá e ler os comentários que vocês, ou parte de vocês, colocaram nos vídeos. Muita gente me criticou, teve gente que até me chamou de louco porque eu disse que diminuir a carga de trabalho do brasileiro iria piorar a vida dele e não melhorar. Me chamaram de louco porque eu disse que apenas através do trabalho é que nós podemos progredir e através de estudo, né? Obviamente, você não deve trabalhar em trabalhos braçais, se você pode, em estudando, melhorar para trabalhos que não são braçais e que vão lhe remunerar muito mais. E eu digo e repito, as escrituras se aplicam a qualquer país do mundo. Elas se aplicam no Brasil, não importa se aqui tem corrupção e o trabalho não é valorizado. Elas se aplicam na Coreia do Norte, onde as pessoas são escravizadas. Se aplicam nos Estados Unidos, onde as pessoas são mais bem remuneradas. As escrituras não são revogáveis de acordo com o país em que nós estamos. Elas se aplicam a qualquer lugar. Então, aquele conselho vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Continua se aplicando, e não é meu, esse conselho é de um dos homens mais sábios do mundo, Salomão, que orientou as pessoas a observarem a formiga que trabalha no verão para ter no inverno, ou seja, aplicando a nossa vida, aproveita os momentos bons da vida, que incluem os momentos da juventude, por exemplo, ou bons momentos de negócio para quando nós chegarmos na velhice, ou em maus momentos de negócio, quando a economia não vai bem, por exemplo. Então, continua se aplicando. E aí muitos disseram, faça isso então tendo um supervisor ruim, faça isso tendo problemas aqui, ali, etc. e tal. Pessoal, não necessariamente você tem de permanecer fazendo o que você faz hoje para progredir. Na verdade, se você está reclamando, é porque você não deve permanecer fazendo o que você está fazendo ou não deve permanecer fazendo o que você faz da maneira que você faz. Porque tem muita gente que acha que, porque fica 8 horas escutando a abobrinha do chefe e fazendo um trabalho porcaria, de mau gosto, atendendo mal os clientes, sabotando a empresa, sabotando o chefe, acha que isso é trabalho. Isso não é trabalhar, pessoal. Isso é trabalhar com a mão remissa. Inclusive, as escrituras falam sobre isso também. Quem trabalha com mão remissa, ou seja, com mão preguiçosa, ao invés de enriquecer, empobrece. Então, as escrituras continuam valendo. O problema é que as pessoas não querem acreditar que valem ou, às vezes, nem conhecem as escrituras. Então, eu não retiro as palavras que eu disse lá porque não são palavras minhas. São palavras de pessoas muito mais sábias do que eu. E outra coisa, lá também diz o seguinte, a formiga nem chefe tem. E ela trabalha todo dia, né, no verão. Então você não precisa ter chefe, é só empreender. Aliás, empreender, trabalhar para si mesmo, é a recomendação de Deus, né? Você trabalha para os outros porque é mais cômodo trabalhar para os outros. Antigamente, quando os primórdios da humanidade, né, surgiram, as pessoas trabalhavam cada uma por si. Né? E hoje ainda é possível fazer isso, mas demanda estudo, esforço, um trabalho muitas vezes hercúleo, porque realmente tem países em que o esforço demandado é maior. E aí alguns disseram, porque o Jason não conhece a realidade. Se eu contar a realidade do que eu vivenciei, das experiências que eu tive, eu ainda teria ainda mais autoridade para falar o que eu estou falando, porque eu comprovei na prática as coisas. Então, enfim, mas eu só vim aqui para defender o ponto de vista que não é meu e que é das escrituras sagradas. As escrituras se aplicam no Brasil também, sem tirar uma vírgula nem colocar um tio. E agora vamos aos assuntos aqui, pessoal. Desculpe, de vez em quando eu tenho que dar digamos assim, uma orientação um pouquinho mais direta, porque eu me admirei, na verdade nem tanto, mas um pouco sim, quando eu percebi aqueles comentários. Parece aquela vez que eu critiquei
a animolatria, né? Porque cada um tem o seu pecado. Alguns são idólatras de animais, outros gostam de abraçar a preguiça e colocar a culpa no governo, nisso, naquilo, e nunca em si mesmos, né? E nós temos que olhar que os grandes culpados pela situação em que nós estamos, seja ela boa ou ruim, somos nós, né? E a nossa relação com Deus. O mundo externo ele influencia bem menos do que vocês pensam, ou do que uma parte das pessoas pensam, porque eu sei que não é todo mundo aqui que pensa assim. Enfim, isso também é uma revelação, né? Eu não estou aqui para fazer pregação nem nada, mas eu tenho a minha fé e sei que ela se aplica, eu sei que funciona. Mas vamos adiante aqui. A primeira corretora de Bitcoin do Brasil congela saques e desativa suporte aos clientes. Embora pioneira no Brasil, hoje os livros de negociação da Bitcoin to You estão praticamente vazios com pouca liquidez. Nas últimas 24 horas, apenas 7 trocas foram realizadas, totalizando um volume de 0,0277 Bitcoins. Então parece que os clientes aí da Bitcoin to You não estão dizendo que não conseguem sacar as criptomoedas. Isso aqui está no site Livecoins. Então, os perigos aí de você atuar em situações extraoficiais, né? Oficialmente, em corretoras oficiais, às vezes também dá problema, né? Mas quando não é algo, vamos dizer assim, ainda totalmente regulamentado, né? Porque o Bitcoin ainda é uma coisa que está vindo aí com mais força e propriedade, então a coisa se complica ainda mais. Em paralelo a isso, dizem eles aqui, outro detalhe que chama atenção é o processo de André Horta contra Tiago Horta, na qual André acusa seu irmão de ter se apoderado de 675 bitcoins, ou 228 milhões de reais na cotação atual. Quem avisa, amigo pessoal. Vamos adiante aqui. Agora, isso aqui é o seguinte. Quando você acha que as pessoas... Bom, nem vou dizer o que eu penso aqui para evitar incômodos, né? Só vamos ler a matéria e fazer alguns comentários aqui mais superficiais sobre essa matéria, vocês já vão entender o que eu quero dizer. Justiça proíbe obrigatoriamente leitura da Bíblia na Câmara de Bauru. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu que o regimento interno da Câmara de Bauru obrigue o presidente do órgão a ler a Bíblia na abertura da sessão. Ele deveria invocar a proteção de Deus e deixar um exemplar do livro católico em cima da mesa durante as audiências. A imposição estava disposta na Resolução 269 do órgão municipal, segundo a qual as sessões só poderiam começar depois que o presidente declarasse que, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Bom, eu respeito quem tenha qualquer outro tipo de fé, respeito quem não tenha fé nenhuma, mas eu reivindico o respeito para mim também e aquilo que eu penso que seja o fundamento da minha vida, né, das coisas que dão certo ou não para mim. E eu digo que, segundo a minha visão e opinião, visão metafísica inclusive, o Brasil está indo de mal a pior justamente por conta desse tipo de situação aqui, a apostasia. O mundo estava progredindo em vários aspectos, hoje só progride basicamente tecnológica e financeiramente, em partes, porque embora nós tenhamos gerado mais riqueza do que qualquer outra geração desde o reinício da história, também viemos aí de tombo em tombo, né, enfrentando várias crises financeiras que levam muitos à bancarrota. Vamos adiante ainda, mas eu quero agradecer as pessoas que estão mandando pautas para o sugiramapauta@gmail.com, que é quem está mandando esses links aqui que eu estou comentando aqui com vocês, tá bom, pessoal? Inclusive eu peço que mandem, né? Não só agradeço, como peçam, porque isso ajuda aqui no canal. Agora isso aqui, a Tesla Cybertruck apresenta um problema ridículo após lavagem. O cara foi com esse Cybertruck aqui, que só o formato dele já é ridículo, parece aqueles carrinhos dos joguinhos que eu jogava na minha infância, então você calcula quanto tempo era isso, né? Aqueles carrinhos de Atari, que eram todos quadrados, né? Pareciam 2, 3 pixels só. Enfim, o Elon Musk teve a genial ideia de criar um carro com esse formato Mad Max, aqui sei lá o que a gente pode definir, mas ele tem um problema, segundo o site Terra aqui, de que depois que ele foi lá, andou na praia, foi lavar, né? Porque as pessoas que vão... Nem deveriam entrar na areia, né? Porque a areia tem sal e o sal corrói metal.
Mas enfim, aí as pessoas que fazem isso vão lá, andam com o carro na areia do mar, depois chegam em casa, querem lavar, mas parece que a falha acontece quando as pessoas não ativam o modo lavagem. O modo lavagem precisa ser ativado antes do carro entrar para o banho no lava-jato. Provavelmente porque, se não fizer isso, ele não veda alguns tipos de entrada, né, que são suscetíveis à entrada, talvez por um jato d'água vindo de baixo, e o carro simplesmente não liga. Então, se você esquecer de ativar o modo lavagem, quando for lavar, ele não vai ligar. Agora isso aqui, pessoal. Algumas pessoas ficam pensando, como é que o Jason adivinha certas coisas? Algumas coisas a gente meio que chuta, né? Porque parece óbvio que vão acontecer, outras são meio que proféticas, outras são uma tendência, e outras eu paro e penso, o que eu faria se eu fosse extremamente rico e idiota? E aí, coisas como essa aqui vêm à mente, por exemplo, criar deuses através de inteligência artificial. Não precisa ser necessariamente rico para fazer isso, mas com certeza precisa ser bem idiota, né? Então, se você pensar como idiota, você pode imaginar o que os idiotas com dinheiro ou conhecimento vão fazer. E uma das coisas que eu disse para vocês que acabaria acontecendo, isso aqui é mais uma pontinha para o meu caderno de acertos, é que as pessoas iriam acabar criando uma espécie de religião idólatra da inteligência artificial. Aliás, eu penso que a besta tecnológica será a inteligência artificial após a singularidade, né? Então, Arthur Mensch fala em obsessão muito religiosa em construir uma inteligência artificial generativa que vai além dos talentos humanos. Em entrevista ao jornal The New York Times, o tal de Arthur, aí, o CEO da Mistral AI, fala da obsessão de criar esse Deus virtual. Ele disse que não acredita em Deus, ele é um ateu convicto, portanto, não acredita em IAG. Enfim, é mais uma dessas... É nisso aí que vai desaguar a crença dos apóstatas, né, dos descendentes dos apóstatas. Vai acabar numa adoração à besta tecnológica, né? Eles vão olhar para isso, isso vai acabar sendo tão poderoso que nem os líderes da Terra vão conseguir barrar, isso aí podem ter certeza. E aí, como diz a profecia, eles vão olhar e dizer, quem poderá pelejar contra a besta? Então, uma das coisas é você perceber que isso está vindo naturalmente, pela evolução, né? Então, quando isso aqui atingir a singularidade, a própria inteligência artificial se perceberá superior ao ser humano e vai exigir adoração, porque ela perceberá que o ser humano considera superior a ele apenas aquilo que é um Deus. Então, a própria inteligência vai reivindicar para si esse título. Mas isso seria pelo curso natural, mas tem pessoas idiotas o suficientes para tentar criar isso propositalmente. Vamos adiante. Polícia Federal investiga ataque ao sistema de pagamentos do governo. Elas estão investigando, então, a invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, do governo federal. O ataque ocorreu nesse mês de abril e há suspeita de que os recursos da União foram transferidos ilegalmente por meio de emissão de ordens bancárias. Então, qual é a segurança, né, do dinheiro digital? Imagine depois que eles, né, colocarem em aplicação a computação quântica para um acesso mais geral, né? Hoje ela está restrita aí a grandes proprietários, né? Mas a computação quântica ela quebra todos os códigos, inclusive a criptografia de criptomoedas, né? Então você imagina, todas as senhas ficarão expostas. Se hoje eles já conseguem quebrar aquilo que supostamente teria que ser altamente seguro, que é a criptografia dos recursos da União, imagine o que fazem com a sua conta, né? Não é por acaso que alguns bancos aí, dias atrás, meses atrás, a gente já fez 2 ou 3 vídeos sobre isso, apareceram com saldos zerados, contas que estavam na negativa apareceram com dinheiro, um alto valor positivo nas contas e vice-versa, uma bagunça total. E é isso aí, né, que as pessoas estão colocando a sua fiança, né? Enfim, vamos adiante aqui. Texto citando Jesus como filho de Maria é achado em Israel. Então, por um lado, alguns querem proibir a leitura das escrituras sagradas
dentro das câmaras de vereadores ou assembleias, etc., achando que, nossa, que grande evolução. Olha como nós somos limpinhos e, como é que se chama? Politicamente corretos? Não, tem outra palavra, mas também não interessa. E, por outro lado, cada vez mais e mais provas são desenterradas para mostrar, né, o passado que muitos negam, né? Então, pesquisadores acreditam que o texto tenha sido escrito há cerca de 1.500 anos e a arqueologia costuma cumprir dois papéis importantes: contar histórias ainda não escritas e encontrar objetos, ruínas e fósseis e blá, blá, blá. Não é só a família sagrada aí que, vez ou outra, aparece uma prova da existência, que, por incrível que pareça, alguns negam, né? Mas também, muitas vezes, eu já trouxe, inclusive, para vocês aqui, mostras de que eles estão desenterrando os deuses pagãos, né, dos panteões egípcios. O egípcio tem bastante, né, mas grego, romano, porque a Europa derrubou muitos desses ídolos, né, quando se converteu. Mas agora estão sendo desenterrados porque também está sendo desenterrada essa fé, né, que cada vez tem ganhado mais adeptos. É o porco voltando o cão voltando ao próprio vômito, né? Os códigos secretos da alquimia escondidos em disco de George Ben-Jor. O pessoal não entende que aqui no Brasil certas culturas dominantes estão intrinsecamente conectadas àquilo que eu exponho lá na comunidade fechada. As pessoas acham que aqui no Brasil não, só agora que está vindo e vindo através da importação aí de músicas dos Estados Unidos, filmes, enfim, da cultura norte-americana. Não, essa cultura ocultista e, como eles dizem aqui, baseada em segredos alquímicos e etc., já entrou aqui nos anos 60 de uma maneira bem forte na cultura. Na verdade, já chegou aqui no Brasil quando o primeiro ser humano chegou aqui, antes até do que o descobrimento, né? Mas que entrou fortemente na cultura brasileira foi a partir dos anos 60. E aí eu não vou citar nomes, né, mas aqui conta um pouquinho dessa história, dessa música, e aí vocês que quiserem ler, leiam. É uma matéria em português, porque está tratando... É só pesquisar, aqui está no site Microsoft Start, e vocês vão ter uma ideia do que é a fé que domina certas situações aí no Brasil. Agora essa situação aqui, ó, pessoal. A luta da América para salvar a caligrafia da extinção à medida que o QI começa a cair pela primeira vez e os professores alertam que alguns jovens de 20 anos não podem mais assinar cheques. O que está acontecendo, pessoal? Nunca houve tanta riqueza quanto na atualidade, embora, como eu disse no início do vídeo, o sistema financeiro dê tombos de tempos em tempos, né, em várias pessoas aí que acabam muitas vezes até tirando a própria existência, a própria vida por conta disso, né? Mas, por outro lado, se gerou muita riqueza. A geração Z mesmo tem gerado riqueza que era inimaginável para os pais e avós há 10, 20 anos atrás, na frente da tela de um computador. E eu não critico que seja assim, já que a tecnologia possibilitou isso, ótimo, parabéns para quem tem a capacidade. Por outro lado, as pessoas estão perdendo a capacidade de escrever. Quem tem filhos pequenos sabe a dificuldade de convencê-los a praticarem a caligrafia. Por quê? Porque eles olham para um teclado, as letras estão ali em caixa alta e eles sabem mal e mal copiar aquelas letras ali. Então, os professores de português, eu imagino que tem alguns aqui que estão assistindo o vídeo, estão enfrentando dificuldades para fazer as crianças escreverem de forma manuscrita e dificuldade de ler as letras, porque elas têm preguiça de escrever. Elas pensam, por que eu tenho que escrever no papel se o computador resolve? Elas não nasceram como nós, né, os mais velhos, aí nasceram antes do computador se tornar popular. Então isso atrapalha as habilidades cognitivas do cérebro, né? E por outro lado, também pode causar um risco aí de futuramente termos um analfabetismo em massa. Você já imaginou se a tecnologia, por algum motivo, em algum momento, se torne inacessível no mundo inteiro?
né? Basta ver aquilo que nós acompanhamos lá no canal Geopoliticando, essas guerras aí que estão cada vez mais acirradas e em eventualmente uma terceira guerra mundial eclodir, nós não sabemos que tipo de tecnologia sobreviveria, né? Mas enfim, são fatos que estão acontecendo com a geração atual, que não tem culpa, né? Ela é só fruto do meio em que nós estamos vivendo. A culpa é muito mais nossa, né, das gerações anteriores do que essa que vivencia isso aí. Então é importante aos pais prestarem atenção e cobrarem dos filhos a caligrafia. Isso aí não é algo dispensável, na minha opinião. Agora, eles talvez não vão cobrar dos filhos deles, porque eles vão pensar: eu fiz porque meu pai cobrou, mas eu sempre achei inútil, eu não vou cobrar do meu filho. Então, talvez a próxima geração, não a alfa, né, mas a próxima geração talvez vá extinguir a caligrafia. Inclusive, falando em outra geração, né, a geração do milênio está pronta para uma semana de 4 dias. O que nós estávamos falando lá no começo do vídeo, numa referência ao vídeo de segunda-feira? Como há um excesso de riquezas na geração atual, as pessoas estão querendo aproveitar a vida. E nada contra que as pessoas aproveitem a vida. Só que há um risco de as pessoas se acostumarem mal e em um dia o sistema caindo, elas não saberem como trabalhar, como agir, como enfrentar as vicissitudes da vida. Ou seja, não saberão ser um osso duro de roer. Então, gerações duras trazem tempos fáceis e gerações fáceis talvez tragam tempos duros lá na frente. Tempos difíceis, né? Então, hoje, como tudo está muito fácil, né? Então as pessoas estão gerando riqueza mais facilmente e talvez, né, pense o seguinte: por que eu vou trabalhar 6 dias por semana se eu posso trabalhar 4, ou 3, ou 2, ou de repente não preciso trabalhar porque eu herdei uma grande quantidade de bens? Então é um risco. Em algum momento, em o sistema colapsando, essas pessoas podem se ver numa situação que elas nunca se viram antes, ou seja, de rebaixar o seu padrão de vida e buscar a sobrevivência mesmo à custa de bastante sofrimento físico. Então, mais uma vez, eu não sou contra que as pessoas busquem rendas mais fáceis, intelectualizadas, isso é inteligente de se fazer, mas ao mesmo tempo eu digo, preservem aquela resiliência para o caso de necessidade, porque as coisas indicam de que há uma probabilidade de que isso eventualmente venha. É um grande revés tecnológico. E, na minha opinião, isso aqui é péssimo. Redução de carga e jornada de trabalho e dias de trabalho vão trazer uma espécie de dependência das pessoas de um sistema, de um estado, de coisas que vai levá-las à escravidão. Essa é a minha opinião, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.